Olá pessoal, tudo bem? David Rocha aqui. No vídeo de hoje iremos falar sobre análise fundamentalista e a sua importância na hora de escolhermos a melhor ação para investirmos. Então, vem comigo e enquanto passa a vinheta, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Nesse vídeo vamos falar da análise fundamentalista, ou também como é conhecida, escola fundamentalista de ações. O que é que trata essa escola? Imagine que ela seja uma linha de pensamento que acredita que as ações só valem a pena, né, as ações que estão na bolsa de valores só valem a pena caso a empresa da qual ela é apenas uma parte esteja indo bem. O setor daquela empresa e tudo mais. Então, o que é que ela pensa? Ela olha, tá, isso aqui não é uma ficha de cassino, isso aqui representa parte de um negócio, eu estou me tornando sócio do negócio, então eu quero saber se esse negócio presta, né, onde eu vou colocar meu dinheiro. No vídeo passado, eu falei de ações como um bolo, né? Tipo, que a empresa é um bolo e as ações seriam uma pequena fatia desse bolo que você compraria. Então, para o analista fundamentalista, para aquele que escolhe suas empresas pela análise fundamentalista, ele considera o seguinte: ok, se a ação é um bolo, imagina que eu estou indo em uma loja que vende bolos, que seria no caso a B3, e lá eu tenho vários bolos para escolher. E nesses bolos eu tenho alguns que são muito bons e outros que eu olho assim já de longe e vejo, rapaz, esse daqui tá solado, isso não tá legal. Já lá tem um que aparentemente é perfeito, tem um cheiro bom. Então você olha e diz, rapaz, esse tem chance de ser gostoso, vale talvez a pena eu comprar. É mais ou menos isso que o analista fundamentalista faz. Ele olha indicadores de que esse bolo, que é a empresa, está bom, né? E ficar longe daquele que já tem indicadores que não está tão bom assim. Então, basicamente, a análise fundamentalista é olhar os indicadores econômicos daquela empresa. Se ela está tendo lucro, como é que está o endividamento, como está o setor dela, né? Quais são as perspectivas do setor e daquela empresa. Nesse vídeo iremos falar de alguns dos indicadores da análise fundamentalista. Não dá para falar de todos, principalmente porque cada escola de análise, né, dentro da análise fundamentalista tem diversas escolas, quantitativa, qualitativa, de valor. Então cada escola vai escolher alguns dos indicadores que ela mais gosta. Eu vou trazer aqui os principais que eu uso, que acaba sendo da escola de valor. Mas já vai dar um arcabouço para vocês começarem a pesquisar os que melhor interessam para vocês, que longe de querer esgotar o assunto de uma análise fundamentalista nesse vídeo, né? Em um vídeo comum, isso é coisa para um curso mais completo. Então, vou começar aqui mostrando o primeiro dos indicadores que a pessoa normalmente vai olhar, né? Que o analista vai acabar olhando. Porque imagina o seguinte, eu quero uma empresa que seja do setor elétrico, então eu vou olhar o setor elétrico. Ou eu quero uma empresa do setor de energia, então eu vou olhar o setor de energia. Observa que eu não estou ainda falando das empresas, e sim dos setores, que é uma coisa que o analista fundamentalista acaba olhando sim também. Eu não vou me aprofundar dessa vez de como você vai chegar às análises, pois eu já fiz isso em outro vídeo. Vou deixar aqui no comentário fixado para que você possa olhar depois como ver isso direitinho. Mas, vindo aqui em análises e setorial, no Home Broker da Orama, nós vamos ver os setores de atuações das empresas na Bolsa de Valor. Então, nós temos aqui setor de energia elétrica, de exploração de imóveis, então, serviços educacionais, varejo, e-commerce, material de transporte, bancos, previdências e seguros, alimentos. Temos aqui todos os setores e aí já começamos a perceber o que eu falei no outro vídeo. Podemos diversificar entre setores, aumentando assim a possibilidade de retorno e nossa segurança também. Para ver as recomendações de cada setor, você vai clicar aqui em recomendações, duas vezes, ou no setor aqui ou no nome do setor. Ao abrir aqui, ele já mostra algumas empresas que estão em destaque nesse setor e vai falando quais são as perspectivas. Observa que o relatório é de 2020 ainda, então em breve estará atualizando isso aqui provavelmente. Diz quais alguns outros indicadores aqui, mostra e dá análise por um analista já certificado, né? Então você já começa a sua análise com
com um certo embasamento sobre aquelas empresas que você pretende olhar. E aqui você vai ter alguns múltiplos que nós vamos falar daqui a pouquinho. Feito isso, você pode ler aqui esses relatórios de setor para já se situar. Ótimo. Essa é a ideia principal ali de você olhar o setor. Vamos agora para os outros indicadores. Como eu disse, o setor de atuação é importantíssimo para você saber as perspectivas que aquela empresa poderia acabar tendo, né? Tipo, porque ela está dentro de um mundo, ela não está sozinha ali. Então, se o setor de energia elétrica, digamos, em 2021 tem perspectivas ruins, é de se esperar que as empresas tenham perspectivas ruins também, ou pelo menos algumas dificuldades a lidar. Essa é a primeira parte. Isso vai, claro, impedir o investimento nelas? Não. Vamos olhar os investimentos nas empresas em outros lugares, mas aqui a gente já vai observar qual é a possibilidade do setor como um todo, do macroeconômico, né? Daquilo que já sai do ambiente da empresa. Começaria a análise por aqui. E aí vamos para os segundos indicadores, para os próximos indicadores, desculpe. Vimos aqui no site fundamentos.com.br. Eu coloquei o de uma blue chip, né? Não é recomendação, tá? É só para ter um exemplo de uma empresa que a gente possa olhar e que é conhecida por todo mundo, então não é nada complexo aqui. Nesse site você vai encontrar alguns dos outros indicadores que eu estava falando anteriormente. Olhou o setor? Ok, então você pensou, vou para o setor de energia, né? Petróleo, gás, biocombustível, está aqui no setor de energia não elétrica, mas de energia como um todo. Aqui vai ter as informações da empresa, aquela PN, tá, beleza. O mínimo nas últimas 52 semanas, o máximo, beleza. Só que não é isso que importa para a gente. Esses números, oscilação do dia e tudo mais, na análise fundamentalista importa muito pouco ou quase nada, para falar a verdade. O que é que nós vamos olhar aqui? Alguns indicadores importantes. O primeiro de todos, PL. O que é o PL? Quer dizer que é o preço dividido pelo lucro que a ação teve. Em média, quer dizer o seguinte: em quantos anos eu teria meu investimento de volta sem precisar vender a ação, tá? Eu mantendo a ação lá. Em quantos anos eu teria meu investimento de volta só pela distribuição dos lucros dela, se ela distribuísse 100% dos lucros? Temos aí algumas coisas a observar. Primeiro, empresa nenhuma distribui 100% do seu lucro, porque se fizer isso, ela não cresce. Então, é um indicador mais teórico, é um indicador para você só saber se ela está cara ou não. Isso aqui vai dizer mais que ela está cara ou barata do que o próprio preço de cotação dela aqui, que está 27,80, né? Então, aproximar aqui, esse PL, né, você pode até colocar aqui, ele vai explicar também o que quer dizer. Esse PL aqui, da Petrobras, ele não está bom, né? Ele está negativo, isso quer dizer que você não veria tão cedo o dinheiro, porque primeiro ela tem que zerar o prejuízo e ter lucro para que você comece a ter um retorno nesse patamar só da distribuição de lucro. O que é que a teoria nos fala sobre o PL? Nós podemos observar vantagens muito boas, ou seja, empresas que estejam descontadas no mercado, às vezes porque caiu muito por medo do mercado, então por um movimento de trading, e ela ficou descontada. Mas também tem empresas que você pode olhar que estão muito caras. O que é que quer dizer? O PL, um bom PL para se investir, está entre 10, né? Ou seja, um PL 10 positivo, tá? Não estou falando aqui negativo, que esse negativo aqui na verdade é prejuízo. Mas está entre um PL 10 e um PL 25. Né? Como estamos passando por um momento um pouquinho mais volátil, a gente ainda pode olhar até um PL 30, por exemplo, para dar uma margem maior. Ou seja, ações que estejam em 10, elas estão baratas. Se você achar uma ação boa, né, que esteja abaixo de 10 de PL, ela está descontada no mercado, o mercado não está olhando para ela ainda, mas tem ações que 15, 14 de PL, tá bom. O que você não deve fazer é começar a investir em ações acima de 25,
Porque quer dizer o quê? Se você investir em uma ação que está com PL 25, você demoraria 25 anos para ter de volta aquele capital que você investiu só pela distribuição do lucro. Eu não estou falando pela rentabilidade da carteira, pela própria oscilação que ela tem na bolsa, que você pode vender e ter ganho de capital. Estou falando o retorno de capital só pelo lucro, pelo dividendo. E mesmo assim, esse caso é teórico, porque iria demorar mais. Não? Uma empresa costuma dar 25% do seu lucro como capital, né? Como um dividendo para os acionistas. Então, se é 25% do lucro líquido, não é nem os 100%. Então, você multiplicaria o PL por 4, talvez você demorasse 100 anos para ter de volta. Isso não vale a pena. Né? Claro que você vai olhar que isso é um indicador que muitas vezes você depois vai vender a ação, botar o ganho de capital no bolso, e isso importa pouco, mas existe mais chance de você ter lucro com uma ação quando você encontra ela em um PL descontado. Principalmente se você foca a longo prazo, porque ela tem como se recuperar, crescer, ou então ela já está muito boa, só está esquecida do mercado por não ser badalada. O segundo que vamos olhar, né, que também é muito importante, muita gente na verdade acha ele um dos mais importantes, e ele está diretamente relacionado ao PL também, é o LPA. O que é o LPA? Lucro por ação. Né? Deixa eu aproximar mais um pouquinho. O LPA aqui é o lucro por ação. Ou seja, você pega o lucro líquido que aquela empresa teve e divide pelo número de ações que ela teve. Ok, você também divide o prejuízo. Aqui em Petrobras, no caso, está tendo um prejuízo de R$ 3,42 por ação. Prejuízo até grande. Mas o que é que acaba acontecendo aqui? Olha o número de ações que ela tem. Esse prejuízo foi bilionário, de certeza. Então, o lucro por ação é exatamente isso. Você vai pegar o lucro líquido que a ação teve, dividir pelo número de ações. O que é que a teoria nos fala? O lucro líquido por ação para uma empresa ser boa, ela vem crescendo anualmente. E os 3 últimos anos, a soma dos 3 últimos anos de uma década tem que ser maior do que a soma dos 3 primeiros anos da mesma década. Ou seja, na década passada, entre 2010 e 2020, digamos assim, a soma entre 2010, 2011 e 2012 teria que dar menos do que a soma entre 2018, 19 e 20. Porque aí nós veríamos que a ação teve um crescimento crescente. Essas informações eu estou tirando principalmente, como eu disse, pela Escola de Valor e pelo Investidor Inteligente, né? O livro de Benjamin Graham, que recomendo profundamente que todos leiam, principalmente se vocês querem investir corretamente em ações. Continuando, nós podemos ver também o dividend yield, né? A Petrobras está dando zero, ou seja, ela não distribuiu dividendos para os seus acionistas, claro, já que ela teve prejuízo, não tem porque ela está dividindo dividendos, ela vai estar queimando caixa, né? Então, qual é a ideia do dividend yield? Pelo menos a gente vai exigir que ele seja maior do que a taxa básica de juros da economia. Porque, veja bem, se eu posso receber por ano, hoje 2% na Selic, por que eu vou aceitar colocar em uma ação e ela me render 0%, como é o caso disso aqui? Não, né? Tem ações aí dando 5%, 6% ao ano, porque eu vou aceitar 0%. Então você já vai começando a olhar alguns fatores importantíssimos, né? Claro, existem outros. Veja que vários desses indicadores eu não estou falando, mas o dividend yield é importantíssimo para quem vai investir no longo prazo. Você quer dividendo, você quer que a empresa te pague, então você vai deixar passar batido? Não. O outro que nós podemos observar é o ROI. O que é o ROI, né? Return on Equity, ou o retorno sobre investimento. Quer dizer que a empresa ela pegou parte daquele capital que ela teve, a parte que ela não distribuiu para o acionista, e investiu em crescimento, expansão e tudo mais. Com isso, eu, como acionista, quero que aquele negócio tenha investido em coisas boas, que ele me traga também um retorno interessante. Então, é exigido que o ROI seja maior que a taxa Selic. Nesse caso aqui, ele está menor, né? Você vai encontrar várias empresas com ROI de 20% positivo, 10, 15, e
Quando a empresa tem um bom ROI, né, positivo, ela tem margem para queimar, ela tem o que a gente chama de margem de segurança. Por quê? Ela está investindo bem aquele dinheiro, ela está recebendo lucro daquilo, e aquilo no futuro vai se reverter em mais lucro, já que aquele investimento está crescendo. Então, é isso que é muito importante de observar. Mais um que a gente sempre tem que observar é a margem, né, bruta ou EBITDA. A margem EBITDA, ela é um indicador teórico também, que você vai pegar o lucro dela e utilizar sem descontar nenhum imposto, nenhuma amortização. Você vai pegar o lucro dela, ou seja, o quanto ela faturou menos o quanto ela gastou, dividir, sem botar imposto, sem botar nada do gênero. Por quê? Você quer comparar ela com pares internacionais. Você quer saber se essa empresa é boa no mercado internacional. Uma margem EBITDA de 32 está bom, não está ruim. Ela ainda tem muito que queimar. Mas imagina o seguinte, se ela ganhou R$ 1, ela queimou, né, aqui, vamos dizer, 68 centavos desse real ali em custos. Aí a gente tem que saber se é bom isso, né? Que sobrou para ela 32 centavos, aqui arredondando os números, logicamente. Outro indicador que a gente sempre vai olhar é o patrimônio líquido da empresa, e vamos comparar ele com o valor de mercado da empresa. A teoria nos diz o seguinte: uma empresa que esteja descontada em bolsa, ela não vai ter mais do que 100% do seu patrimônio líquido como valor do mercado, porque você vai estar achando uma pechincha se você achar uma empresa que esteja sendo negociada abaixo do seu patrimônio líquido, porque mesmo que ela acabe falindo, você tem retorno do próprio patrimônio líquido como segurança. E aí, nós vemos aqui que, no caso dessa empresa em específico, ela está com quase 200% de valor de mercado em relação ao seu patrimônio líquido. Eu não tinha olhado os dados antes dessa empresa, é uma empresa que eu não acompanho, eu peguei ela por ser bem conhecida. Outro que a gente vai observar sempre é a dívida, principalmente a dívida líquida da empresa, né? Que é o quanto ela tem de disponibilidade, ou seja, o quanto ela tem de caixa, menos a dívida bruta. A dívida líquida dela está absurdamente grande, tanto que a gente pode olhar aqui a dívida sobre patrimônio líquido. Cadê? A dívida dela é maior do que o patrimônio líquido dela. Isso é muito complicado. Quer dizer que se ela hoje entrasse em processo de liquidação, né, processo de falência, os acionistas dela não teria nada, a não ser dívida, né? O acionista majoritário ainda teria dívida, o minoritário não, porque a ação nos protege disso. Mas isso é muito complexo de se observar. Por fim, como eu tinha falado, se temos que observar o patrimônio líquido em relação ao valor de mercado, é porque o valor de mercado é uma coisa importantíssima. Ou seja, o valor de mercado, como é que chegamos ao valor de mercado? Vamos multiplicar a cotação da ação pelo número de ações. É por quanto o mercado está comprando ela hoje. No caso, o mercado está dizendo que essa empresa vale 362 bilhões hoje. Será que ela vale isso ou não, depois de que a gente viu aqui sobre os resultados dela e tudo mais? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, tá? Né? Como eu disse, isso aqui não é uma análise nem recomendação, é só explicando. Mas olha tudo isso, bota na ponta do lápis. Todos os dados que falamos até aqui. Será que a empresa vale tudo isso ou não? Deixa nos comentários a sua conclusão sobre isso. Basicamente, esses são os indicadores mais fáceis de falarmos aqui. Existem outros, existem várias coisas ainda para se ver, mas isso já permite que você passe a um outro nível na hora de selecionar suas ações e não simplesmente porque acha que ela vai subir. Agora você tem como saber se essa ação está boa ou não no mercado por esses indicadores que eu falei. Tá com dúvida de alguma ação? Entra nesse site, Fundamentos. Ele é um site gratuito, tá aí na internet, não me patrocinou nem nada não. Se eu estou falando realmente, entra aqui, dá uma olhada, bota aqui o nome da empresa
que você quer buscar, ou o código dela, se você conhecer, e dá uma olhada e tenta analisar isso. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários, que eu respondo também, tento retirar e tudo mais. Eu vou deixar esse site na descrição aqui do vídeo, para que vocês possam estar acessando, né, bem tranquilamente. Sobre análise fundamentalista ainda tem muitas coisas, muitos outros indicadores que devem ser observados. Por isso eu recomendo que você assista o vídeo que eu deixei aqui falando sobre como selecionar boas pagadoras de dividendos. Lá eu explico como você vai olhar a análise de analistas certificados e assim conseguir já, junto com a sua métrica, agora você também tem como olhar o que eles disseram e olhar alguns indicadores importantes daqui que eu falei hoje, para que você consiga, com isso, uma melhor análise da empresa que você pretende investir, né? Então, esse assunto é importantíssimo, é complexo, claro, mas dá para aprender e utilizar para fazer boas escolhas de ações. Para não perder nenhum vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, deixa aquele like, compartilhe para que eu saiba que você está gostando e quer mais conteúdo nesse tipo. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.